E aí, minha gente, sejam bem-vindos. Esse é o Pod Café com Tucumã, o podcast que tem a identidade e o DNA da Amazônia. Eu sou Manuela Vieira e hoje a gente tem um encontro muito bacana e você já sabe que é meu convidado a ficar até o último momento da nossa entrevista de hoje, que é muito especial e com certeza vai ser muito bacana para você. E eu já te convido a interagir com a gente nas nossas redes sociais. No Instagram, @podcafécomtucumã. Aqui no YouTube, você já sabe, se inscreve, deixa o seu like, deixa um comentário, ativa as notificações e bora descascar esse Tucumã comigo. Porque hoje eu recebo aqui no meu estúdio a parintinense, médica, empresária, irmã da Érica, filha da Márcia e do João Pedro, mais conhecido como Baranda, esposa da Tainá Mesquita, mãe da Jolie e do Vido, uma das médicas mais influentes de Manaus. Recebo Egren Baranda. Bem-vinda ao Pod Café com Tucumã. Obrigada, Manu. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho, poder conversar um pouquinho com você, que está com tudo nesse podcast e tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigada. Estou muito feliz que você aceitou, topou o nosso convite, desde o nosso primeiro contato ali nas redes sociais. E hoje, com esse tema Parintins super em alta, né? A temporada tá rolando, vários eventos acontecendo. O Quat que lançou a sua programação, a sua seleção de influenciadores que vão fazer a cobertura. Mas isso é um assunto pra gente falar um pouquinho depois. Você tá aqui em São Paulo, mas de vez em quando você vem pra cá, fica na ponte aérea Manaus-São Paulo. Quando rola Parintins também você vai pra lá. Essa vida é uma correria. Então, eu morei 7 anos aqui em São Paulo, então essa paulicéia desvairada está no meu coração. Desde sempre eu fiz residência aqui, trabalhei aqui, tenho uma ligação por São Paulo, com São Paulo, que cada oportunidade que a gente pode a gente está por aqui. Seja para médico, a minha cachorrinha, que é minha filha, Jolie, tem uma doença autoimune, então não tem gastro especialista na doença dela, então a gente acaba tendo que vir a São Paulo Sim. pelo menos cada 2, 3 meses. E a gente sempre tá por aqui, mas assim, São Paulo é uma delícia, né? Qualquer desculpa que a gente tem, a gente dá um jeitinho de dar um pulinho aqui para dar uma voltinha. E eles são super comportados, né? Porque a gente já pegou o voo juntos. E a minha filha chorou mais que os cachorrinhos. Eles são os fofinhos, cara. O Vido é o meu mais velho. Ele morou comigo aqui em São Paulo. E todas as vezes que eu ia para Manaus, ele ia comigo. Então, assim, desde os 3, 4 meses de idade, ele já viajava. Então, eles são mega habituados. Quando a gente se encontrou, acho que a gente tava voltando de Floripa, né? Que a gente foi passar... Não, a gente tava vindo de Manaus pra São Paulo. Foi dia 5 de janeiro. Então, foi quando a gente tava indo para Floripa. Ah, tá. A gente tava indo para Floripa. Aí eles estavam... Todo ano a gente passa uma semaninha com os meus sogros lá em Floripa. Ah, que legal. E eles vão junto. Vão juntos sempre. Sempre. Ô, Egren, e a infância em Parintins, como que é? Porque você tem uma história enraizada em Parintins e conta um pouquinho como era. Engraçado que eu saí de Parintins, eu tinha 14 anos. Eu tenho 37. Se a gente for botar na ponta do lápis, eu tenho mais tempo fora de Parintins do que dentro de Parintins. Mas eu não consigo, a minha relação, eu acho que todo parintinense não sai de Parintins nunca. Porque Parintins é uma terra que quem nasce ali já nasce artista, primeiro de tudo. Seja não só artista de escultura, artista de plástica, artista de desenho, ou de dança, ou de voz, mas artista para dentro da sua particularidade. Sim, alguma sensibilidade criativa para algo, né? Criativa. E assim, Parintins é minha paixão, é a ilha que eu mais amo no mundo e eu dificilmente consigo passar muito tempo sem ir a Parintins, né? Quantas vezes no ano você vai, assim, você sabe? Já fez Olha, cálculo? quando eu morava em São Paulo, eu ia menos, porque era muito complicado, porque eu fazia residência, trabalhava, então eu ia bem menos, mas eu ia nas datas comemorativas, né? Aniversário da minha mãe, que é em janeiro, Dia das Mães, aniversário da minha sobrinha ou da minha irmã, que é junho, aí vem o boi, junho. Aí depois vinha Dia dos Pais, aniversário do meu pai, Natal, sempre estava em Parintins, nas datas mais comemorativas. Quando eu voltei para Manaus, 4 anos atrás, eu voltei a me envolver nos negócios da família. Então, a gente todo mês estava em Parintins. Então,
Aí, quando foi no final do ano passado, deu uma espaçada a mais, porque foi quando a gente começou a ter também um restaurante, eu me envolvi num outro projeto na área da medicina em Manaus, então eu dei uma espaçada. Mas assim, quando eu passo muito tempo sem ir a Parintins, já fico me coçando todinho. Pra ir pra lá, né? A sua mãe é vereadora, né? Em que mandato que ela tá? No primeiro. Primeiro mandato, né? É que ela é uma pessoa tão marcante que parece que ela tá lá há muito tempo, já foi presidente do Caprichoso. E sua relação com o boi, você sempre foi caprichoso também, por influência da sua mãe? Ou você ali já... A minha mãe, ela é muito caprichoso desde sempre, assim, foi ela passou por um processo de quando ela decidiu que se envolver na vida política de estigmatizar essa situação dela ser muito caprichosa. Ela brigava muito com o pessoal do Garantido. Então, assim, a gente cresceu sem nem dúvida de que iria torcer para o Caprichoso, até porque o Caprichoso é o melhor boi, né? Tem a melhor plástica, é o mais bonito, tem as melhores toadas. Tem lá umas, assim, do contrário, que são brincadeira, gente. O Garantido tem umas toadas maravilhosas, assim, mas plasticamente. E falando o Caprichoso, sem dúvida, faz história no festival há muitos anos. Então, eu gosto... Hoje, eu brinco que eu me curei do fato de que eu era muito doente e caprichoso. Eu admiro o Garantido, eu tenho uma ótima relação com as pessoas do Garantido hoje em dia, eu não tinha antes. Eu era doente real, brigava com todo mundo de lá. E hoje eu tenho uma ótima relação com todo mundo. E isso é algo que o Quat me trouxe, porque quando a gente está muito ali dentro do boi, a gente só enxerga para dentro da nossa oca, sabe? Sim. Quando a gente sai para fora da nossa oca, é um pleonasmo, né? Mas quando a gente sai ali da nossa oca, a gente começa a enxergar o quanto aquilo é importante para Parintins. E que, na realidade, a disputa ela tem que existir ali dentro daquela arena. Mas fora dela, a gente tem que ser uma onça, um leão com relação à nossa cultura. Sim. Então, os dois bois... Eu estive agora esse final de semana que passou em Parintins e eu tive a oportunidade de visitar os dois galpões e eles estavam em processos de limpeza, de organização. E eu já tinha estado nesse mesmo período nos galpões ano passado. E eu comentei quando eu estive lá com a equipe. Hoje em dia eu visito galpões dos dois bois tranquilamente. Você sabe que é guardada 7 chaves, né? Sim. Então, a gente visita e circula no galpão dos dois bois. E eu fiquei muito feliz, porque eu vi que esse ano o Garantido tá mais organizado, o galpão tava limpo, o galpão... Então, assim, eu jamais, como parintinense, como torcedora, como amazonense, como uma empresária que acredita no turismo de Parintins, vou ficar feliz de ver o Garantido ruim. Sim, claro. Principalmente que os dois bois recebem o mesmo recurso, né, Manu? Então, eu sou caprichoso, doente. Eu me arrepio com o caprichoso, mas eu amo a cultura parintinense, assim. Eu sou apaixonada por Parintins, assim. Parintins, eu posso estar, sei lá, eu posso mudar para fora do país, mas eu vou sempre carregar comigo Parintins. Parintins, na minha vida, norteia 80% da minha vida. Então, o nosso restaurante chama Tupinabaranda, como uma alusão à ilha Tupinabarana. O Quat a gente fala que é o maior river club do Amazonas, da região norte, e é o river club de Parintins, e a gente tem esse grande sonho de deslanchar nacionalmente. O que significa Quat? Olha, tu vai rir, mas é uma brincadeira. Tu sabe que o Quat surgiu na década de... Em 1998, foi a primeira vez que a Coca-Cola entrou, chamava na época a minha prima, eu tenho uma prima chamada Caroline Medeiros, e tinha tido o aniversário de 15 anos da Carol dentro do Quat, e era uma chácara nossa. Poucas pessoas sabem dessa história. E tinha uma placa lá em cima da entrada do Quat, estava a Chácara Caroline. E o lugar é lindo, né? Sem nada. Podia não ter nada, o lugar é lindo. Parintins é lindo, né? Lindo. E aí, quando a Coca-Cola foi lá visitar, achou o lugar lindo e falou assim, não, a gente vai investir nesse lugar aqui, a gente vai fazer um negócio bem legal, assim, assado, que eles tinham o projeto de fazer, que eles fizeram uma ilha de caras lá, que passou por mais de 20 anos ali. E
qual que é o nome? Naquela época, em 98, Chácara Caroline. Porque era o nome que estava na placa do aniversário da Carol. Uhum. E quando eles foram, eles falaram, não, vamos fazer o seguinte, eles estavam lançando o Guaraná Quat, que era K-U-A-T. Uhum. E eles lançaram o Quat Clube naquela época, na década de 2000. E Parintins deve muita coisa à Coca-Cola. E eu sou muito justa quando eu falo isso. Uhum. A Coca-Cola acreditou em Parintins lá atrás, no festival, verdade. lá atrás, quando o festival era muito pequeno. E quando o Quat surgiu, isso poucas pessoas sabem, porque não tinha internet. Então, as pessoas... eu lembro que tinha Vera Fischer, Gabriela Duarte, Regina Duarte, Murilo Benício. Fala um artista da Globo que você lembre das antigas. Ele já foi no Quat. Uhum. E foram mais de 20 anos que a Coca-Cola explorou o Quat Club e fez dali uma ilha de caras. Quando foi no ano de 2018, por uma situação, nós tivemos uma adversidade. Final de abril, maio, mais ou menos, o meu pai recebeu uma ligação falando, olha, esse ano a Coca-Cola não vai fazer o Quat. Só que a Coca-Cola nunca pagou aluguel para o Quat, para minha família. Eles faziam, o compromisso deles era fazer benfeitorias. Sim. E nós éramos os prestadores de serviço, segurança, limpeza, os insumos eles compravam com a gente. Então, essa era a nossa renda anual. E a gente tinha uma diferença significativa do que aquele clube que no resto do ano, daquela chácara, né, era pra gente no resto do ano, não rendia. E como meu pai costumava falar, era um elefante branco. Então, do nada, do dia pra noite, a gente ficou 40 dias do festival. E agora? O que é que vai acontecer? A gente não vai ter essa renda? O que a gente vai fazer? Aí, eu gosto muito de viajar, você sabe. Uhum. Eu vivo viajando, então, assim... E quando a gente viaja, eu acho que é o maior investimento que a gente pode fazer pra gente mesmo. A gente tem a oportunidade de conhecer outros lugares e outras culturas, outras cidades. E no ano de 2012, eu tinha ido a Florianópolis. Por conta do boi, quando minha mãe era presidente, eu conheci o P12, o Parador. Uhum. Fica na praia de Jurerê. E eu falei assim, caraca, o P12 tem festa todo final de semana durante o verão. E bomba. Eu falei, caraca, esse lugar é a cara do Quat. Imagina isso em 2012. Imagina isso em Parintins, na época do festival, que o povo fica ali andando de biquíni na rua, porque a praia que tem em Parintins fica 1 hora dali, então você não tinha alternativa, né? E aí nós tínhamos 40 dias pra inventar alguma coisa ali, e eu falei pro meu pai, e aí, bora... O senhor acredita em mim? Eu tenho um projeto para ali. O senhor acredita em mim? Isso em 2018, quando aconteceu essa adversidade. Ele falou, não. Vou apostar no negócio que não sei nem para onde vai, não sei nem se vai dar certo. E aí minha mãe falou, não, vamos meter a cara. E a gente pegou e sentamos, nós 4, eu, meu pai, minha mãe e a Érica, e falamos, vamos tentar fazer assim, assado, tarará, tarará, tarará. E eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha 70 mil reais na conta. E eu falei assim, pai, ele falou assim, não viaja, a situação não tá... Meu pai é sempre chorando, sempre a situação nunca tá boa. Uhum. A situação não tá boa, não sei o que, não sei o que. Falei, pai, é o seguinte, eu tenho 70 mil reais na conta, bora investir, bora meter a cara. E eu costumo dizer que a gente nunca deve esquecer de quem ajudou a gente lá atrás, pra gente chegar onde a gente tá. A Adriana Cidade, Vandex e Alvino, Ivo, foram 3 pessoas que na hora que eu falei, cara, tá acontecendo isso, isso, isso... O Ivo pegou e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos falar com o Andrezinho, com o Xande. Liguei pro Arlindo, algo que me emociona muito, porque foi a última vez que o Arlindo teve ali a oportunidade de ter um encerramento da carreira dele. Exatamente. Ele vai descrever a história dele, que ele cantou no Quat. Uhum. E foram as pessoas que naquele momento me ajudaram. Que eu tinha pouco dinheiro para investir naquilo, eu tinha que pagar pessoal sem saber se ia dar resultado, e eu só tinha 40 dias. E aí eu peguei e estava tentando pensar, e agora? Eu vou inventar outro nome? Não vou? O que eu vou fazer? Não, eu preciso ter um nome que lembre que é o Quat, o tão desejado Quat da Coca-Cola, mas eu não posso ter a mesma grafia deles. E, coincidentemente, foi o ano que eles deram fim no Guaraná Quat. Caramba. Que virou Fanta Guaraná. Uhum. Então, ficou KWATI, Quat.
e as pessoas perguntam o que significa. Ele significa muito. Por quê? Ele é um símbolo de uma oportunidade que surgiu através de uma adversidade. Exatamente. Entendeu? Caramba, que legal. Então, pra gente, o Quat significa muito. O Quat, em 2018, eu ainda morava em São Paulo. Você imagina só, tudo isso acontecendo, eu sendo médica aqui, eu tinha acabado de sair da residência, eu resolvia tudo daqui de São Paulo. Há 40 dias do Há festival. 40 dias do festival. Eu desembarquei em Parintins 15 dias antes do festival. Eu lembro que eu fui um final de semana para fazer uma coletiva de imprensa, final de maio. Depois eu desembarquei há 15 dias antes do festival. E a gente fez o Quat. E no primeiro ano já foi um sucesso. Eu tava lá. Foi, nossa, bombado. E assim, Arlindo cantando. Foi muito legal. Acho que o filho dele fez uma participação. Não. Não fez? Não tinha feito ainda. Tá bom. A Márcia Siqueira tava lá. Tava, né? Márcia Siqueira tava. Nossa, foi incrível. Foi maravilhoso. E sabe que tu tocou no nome do Arlindo Neto quando... Porque ele tá nos projetos de vocês atuais, né? Quando o Arlindo morreu, o Arlindo, ele é uma pessoa que faz parte da história da nossa família, assim. Ele, em 1987, foi o ano que o Arlindo começou no Boi. E ele foi anunciado como levantador de toadas. Existe um vídeo do Salomão Cohen que ele filma o Arlindo no aniversário de 2 anos da minha irmã. Foi em 1989. Aniversário de 2 anos da minha irmã. Ele filma o Arlindo falando que era o primeiro ano dele como levantador do Caprichoso. Tarará, tarará, tarará. Então, assim, a relação nossa com o Arlindo, nos 15 anos da minha irmã, o príncipe da minha irmã foi o Arlindo Júnior. Legal. Então, assim, a nossa relação com o Arlindo, ela é de décadas. E é muito importante esse fato de ter o Arlindo cantando. E quando o Arlindo morreu, eu lembro como se fosse hoje, eu abracei o Arlindo Neto e eu falei, não deixa a história do teu pai morrer, porque tu carrega o nome dele e tu tens um timbre de voz. Aí ele falou, mas eu não sei cantar. Eu falei, tu aprende, porque esse dom tá contigo. E no primeiro ano que foi ter, depois, né, que foi 2022, eu falei pra ele, você tá no Quat. Então, foi assim que o Arlindo Neto foi cantar no Quat. Ele se preparou. Nossa, é incrível, né, a história deles. E assim como deram a oportunidade pra vocês, você também abriu portas pra outros talentos. É muito legal de ver. E hoje a sua família, a maioria ainda tá em Parintins? Tá bem dividido, né? Assim, todos os nossos investimentos, tirando o restaurante que a gente abriu em Manaus, que hoje é meu e eu tenho uma sócia, que é minha cunhada, todos os outros investimentos são em Parintins. Então, dos irmãos da minha mãe, todos estão em Parintins. Dos irmãos do meu pai, tá bem dividido. Mas a minha irmã mora em Parintins, meu cunhado mora em Parintins. Em Parintins tem o Quat, tem o que mais? A gente tem o supermercado Baranda, a ferragem e tem uma distribuidora de bebidas. Vende o peixe do restaurante em Manaus lá. Manu, eu sou apaixonada. Eu brinco que o restaurante é um dos meus filhos, né? Além da Jolie e do Vido, o restaurante é meu filho. Eu me divido entre a medicina e 6 meses do ano tem o Quat e o restante o restaurante, mas o restaurante é uma paixão. Eu sou apaixonada por culinária. Um dos motivos de eu vir muito a São Paulo é a culinária, a gastronomia, que aqui em São Paulo é surreal. E quando a gente fez o Tupinabaranda, a Tainá sabe, assim, eu testei todas as receitas em casa. Então, assim, o palitinho caboquinho com recheio de queijo coalho e tucumã eu inventei dentro de casa. Você vai fazer eu passar vontade, porque aqui a gente não tem acesso fácil a Pastel de isso. tacacá com... Se eu soubesse, eu tinha trazido, né? Nem pensei nisso. Pastel de tacacá, que é com camarão e jambu, melando, molhadinho no tucupi. O especial da ilha, eu fui atrás de como fazer o pão. Eu fui atrás... A minha avó fazia um patê de tucumã, desde a minha infância, que marcou muito a minha vida. Eu peguei a receita da minha avó para esse patê de tucumã e ele tá em alguns dos nossos pratos. Então, assim, o Tupinabaranda, ele não é um restaurante simplesmente comercial. Ele é um restaurante que ele carrega histórias e emoções. Então, através da culinária. Que incrível. Vamos voltar lá. Você saiu de Parintins aos 14 anos, aí foi para Manaus. Como foi essa escolha pela medicina? Você se formou na UEA, não foi?
fiz o EA, depois... Menina, e mais engraçado, eu conto essa história, as pessoas riam hoje em dia. Quando eu fazia faculdade de medicina, eu sempre quis ser médica, mas do nada. Eu acho que boa parte das pessoas passa por isso no meio da faculdade. Eu queria desistir da faculdade de medicina. No meio. E eu fui fazer faculdade de design. E eu fiquei pagando 1 ou 2 matérias, eu não lembro na época. Meu pai me ligava todo santo dia. Tu vai morrer de fome com esse teu design. Olha aí, hoje em dia, se eu tivesse feito design, tava bombando com os TikTok da vida, com tudo bombando aí, a medicina. E eu brinco com ele sobre isso. Mas assim, a medicina é desde... Eu tinha asma quando eu era pequena, então eu tinha muita relação com a medicina. A tia Corina, que é uma amiga da minha família, que é como se fosse da minha família, era minha pediatra. Então, às vezes, eu ia para Manaus só com ela. Então, eu tinha uma ligação muito forte com a medicina. E eu tenho uma característica que eu nasci com ela. Eu gosto de cuidar das pessoas. Então, não importa que seja na medicina ou não. Eu gosto de cuidar das pessoas. Eu tenho essa característica. Então, eu acho que a medicina na minha vida, ela vai para esse meu lado, que é essa minha característica de cuidar. Então, eu não me arrependo de ter feito medicina. Às vezes eu tiro essa brincadeira do design. Eu não me arrependo de ter feito medicina. A medicina é responsável por 90% das coisas que eu conquistei na minha vida, né? E eu acho que a medicina foi extremamente importante para que eu saísse de Parintins e conhecesse outras realidades, outras culturas. Eu passei 7 anos trabalhando aqui em São Paulo e eu acho engraçado assim que as pessoas elas acham que São Paulo é só glamour. É verdade. Né? E assim, quando a gente tem uma tendência a mostrar nas redes sociais Só as o lado coisas bom. boas. Mas é uma questão óbvia, eu vou ficar chorando na rede social. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu lembro como se fosse hoje. Meu pai, ele é maravilhoso com a gente, nunca deixou... Ele sempre fez de tudo pela gente. Mas o dia que eu me formei, o meu pai, ele é aquele caboclo lá do interior. Meu pai nasceu na beira do barranco, lá no Caldeirão. Então, assim, tu formou, te vira, neguinha. Entendeu? Então, quando eu me formei, o meu pai falou, vou pagar o seu aluguel. Eu tinha vendido um carro que eu tinha em Manaus, eu tinha um dinheiro na conta. Vá trabalhar, porque a partir de hoje até a conta do seu celular é sua. Então, assim, se você conhece São Paulo, eu pegava ônibus, metrô, trólebus, eu ia para Osasco trabalhar, eu ia para São Bernardo. Mas, graças a Deus, Deus me deu inteligência. Eu era tão esperta que eu lembro que eu peguei uma vez trólebus. Eu saí de casa, eu morava aqui na Martiniana, aqui perto do estúdio de Carvalho. Aí eu peguei um metrô ali na Vergueiro. Da Vergueiro, eu fui até... eu esqueci a estação que pegava o trólebus. Peguei um trólebus, fui trabalhar em São Bernardo. Eu falava, cara, imagina eu fazer esse corre todo para passar 12 horas de plantão. Não, eu vou pegar 48 horas. E eu passava horas para chegar no trabalho. Entre metrô, trólebus, e o trólebus parava na frente do hospital da Intermédica, que era o hospital que eu trabalhava na época. No final de semana seguinte, eu fiz o cálculo. Eu falei, rapaz, se eu alugar um carro, pelo final de semana, eu lembro na época, eu pagava R$50 na diária de um carro na Movida. Eu falei, vou alugar esse carro. Movida ficava aqui na Cincinato Braga. Eu vinha andando de casa, pegava o carro, alugava, ia trabalhar, segunda-feira voltava e deixava o carro. Então, assim, o empreendedorismo, ele tá na minha veia, entendeu? Então, assim, as pessoas não têm noção do que é São Paulo. Quando você chega aqui, em Manaus, todo mundo se conhece. Ontem eu fui fazer um exame, tá? Segunda-feira, eu liguei pro dono do laboratório porque eu precisava que o exame ficasse pronto hoje. Hoje estava pronto, tá entendendo? Então, assim, aqui em São Paulo, não. Quando você chega aqui, você cai no meio de um caldeirão e você é mais um. Se você não soubesse virar, minha filha, adeus. Então, assim, graças a Deus, a minha criação, os meus pais, eles ensinaram a gente a pescar. Eles nunca deram peixe pronto. Então, a gente sempre se virou, a gente sabe trabalhar. Nós nunca... As pessoas olham, às vezes, pra gente, assim, e tem a imagem que nós somos 2 meninas mimadas, né? E que a gente teve tudo de mão beijada. Mas não conhece os bastidores ali, o que foi construído ao longo do tempo, Não né? tem noção. Quando eu cheguei aqui em São Paulo,
eu trabalhei em cada lugar, minha filha, para eu conseguir chegar onde eu cheguei. E eu lembro que eu passava na frente do hospital, que eu trabalhei por 6 anos, eu passava na frente, e eu olhava para aquele hospital e eu falava, um dia eu vou trabalhar aqui. Um dia eu vou trabalhar aqui. E eu trabalhei. Eu passei 5 anos e pouco, 6 anos na Prevent Senior, que foi a minha casa aqui em São Paulo, que eu trabalhei até o último dia que eu fui embora daqui. Que legal. Ô, Egri, e aí a sua especialização é Eu radiologia? Eu fiz radio-oncologia com o pensamento de que eu iria ficar em São Paulo. Mas aí, quando surgiu o Tainá na minha vida, eu acabei voltando para Manaus. E muito foi a fome com a vontade de comer. Eu tinha vontade que o Quat desse certo e eu sabia da importância de me ter lá. Então, foi a fome com a vontade de comer. Apareceu a oportunidade de eu voltar para Manaus, eu voltei. E eu sabia que eu estando em Manaus, o caminho do Quat seria diferente. Porque hoje, 6 meses do ano, eu mergulho no projeto do Quat e eu quero que nós queremos que cada vez cresça mais. E como que é a sua atuação hoje na medicina? E como você trabalhou durante a pandemia? Menina, na pandemia eu trabalhei demais. Demais. Por quê? Tem muita gente que faz medicina, mas eu tenho uma característica que nem todos os médicos têm. Eu tenho uma proatividade, uma iniciativa, assim, eu sou muito reativa, que isso faz diferença na hora da emergência, na hora de você ter um paciente. A gente até passou por uma situação no aeroporto, que tinha uma paciente passando mal na sala VIP. E na pandemia, eu me via nessa situação. O Covid, ele colocou a gente numa situação que você tinha que agir na hora certa, precisamente, com calma. E nós tínhamos que ter resultado imediato. E o Covid, ele mexeu muito comigo. Primeiro que nós tivemos muitos familiares que foram a óbito por conta do Covid, inclusive meus avós. Então, desde o primeiro dia, o primeiro caso de Covid do Amazonas foi identificado no dia 11 ou 12 de março. E foi uma funcionária do Grupo Simões, que tinha vindo da Inglaterra. Eu tinha almoçado com ela 2 dias antes dela ser diagnosticada. Então, isso mexeu comigo, porque eu recebi um telefonema, eu fui isolada, fiquei isolada junto com outras pessoas que tinham almoçado com ela nesse dia. E aí eu comecei a estudar muito. Estudei muito, eu lia muito sobre Covid e eu comecei a, gente, isso tem que... E, inclusive, no meio da pandemia, eu pedi demissão do SECOM na época, que eu trabalhava no SECOM como radio-oncologista, porque eu falei, não, sei nem se a gente vai estar vivo, sei nem se essa pandemia vai devastar todo mundo, não sei nem se vai acabar. E aí foram aparecendo outras oportunidades na minha vida. Então, eu trabalhei muito no Covid por esse motivo. Eu tinha aquela sensação, quando você está ali no meio daquela onda, daquele furacão, eu tinha a sensação que aquilo não ia acabar nunca. É muito doido. E graças a Deus acabou, né? A gente tem hoje tudo controlado. E aí, quando aconteceu essa situação, foi porque tinha uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas. Ela tinha perdido o pai e a mãe tinha acabado de ser entubada. Dia 14 de janeiro, eu nunca esqueço essa data. E ela falou pra mim, vai comigo, leva minha mãe pra São Paulo comigo, por favor, eu já perdi meu pai. E eu liguei pro meu chefe na época do SECOM, falei, olha, tá acontecendo isso. E eu não vou deixar de fazer isso. Eu preciso que você me dê folga. Ele falou, olha, eu não consigo te dar folga. Eu falei, então eu me demito. Então, o meu instinto de cuidar falou mais alto. Então, eu me demiti porque eu estava me vendo naquela situação. Meu sogro estava internado aqui em São Paulo, a minha mãe estava com Covid e a minha amiga estava passando por essa situação e eu peguei e vim na UTI aérea junto com ela, com a mãe entubada aqui para São Paulo. Caramba, e ela ficou bem? Não, infelizmente ela morreu. Nossa. Eu vim de UTI aérea com ela e a mãe e 1 mês depois... eu vim com os meus avós. E eles ficaram na mesma UTI. Os 3. Deus. Que coisa, hein? Aí hoje,
Eu trabalho num hospital público em Manaus como coordenadora de uma enfermaria, que é algo que também... Tudo na minha vida tem um porquê e um propósito. Eu sempre convivi com cuidados paliativos na Prevent Senior, porque é um plano de saúde de idosos. Mas quando você... Eu lembro quando tinha uma médica que ela paliou o próprio pai. Ele teve um AVC e ela paliou o próprio pai. Eu lembro como se fosse hoje aquela cena, eu era diarista da enfermaria, e eu olhei aquilo e falei, caraca, será que um dia eu vou ter coragem de paliar meu próprio pai, minha própria mãe? Porque a paliação, ela é uma abordagem na medicina quando você está diante de uma doença incurável, ameaçadora da vida, e que o desfecho final não vai mudar. Então, tudo que você fizer pelo paciente, você tem que fazer em benefício dele. É a lei da não maleficência. Isso é uma lei da bioética. E nós não fomos treinados para isso. A gente foi treinado para curar, né? Sim. Então, quando a gente está diante disso... Então, essa situação dos meus avós me fez passar por isso. O Covid me fez passar por isso. Tu vê aquele paciente ali com 80%, 90% do pulmão comprometido, sem resultado, e qualquer coisa que você fizesse por ele não iria mudar o desfecho final. Então, naquele momento que você tem que dar conforto. E foi quando o meu caminho foi me levando. Eu passei por isso com os meus avós. O meu avô teve uma fístula traqueobrônquica, tinha 85 anos e não tinha sentido ser operado. Ele não sobreviveria de qualquer forma, só prolongaria sofrimento. Minha avó teve 85% do pulmão comprometido, com 3 antibióticos, um antiviral, um antifúngico, não melhorava. E a médica chegou comigo e eu tive que tomar essa decisão, juntamente com a equipe médica, e falar, olha, esse momento é o momento de dar conforto. E naquele momento eu vi que a abordagem paliativa é a maior prova de amor que você pode dar para alguém. Porque quando você está diante daquela situação, você se olha e fala assim, a vida ela não acaba aqui. A gente que fica vai sofrer. Mas o quanto essa pessoa está sofrendo. Então, você passa a ficar frente a frente com uma atitude não egoísta. Você se coloca na posição de eu não posso ser egoísta. Alguém que eu amo muito está sofrendo e eu tenho que deixar descansar. Nossa. Então, a minha vida foi caminhando para isso. Então, hoje eu coordeno uma enfermaria de cuidados prolongados. Sou presidente da comissão de cuidados paliativos no hospital. Faço uma pós-graduação no Albert Einstein de cuidados paliativos. E eu me descobri amando uma especialidade diante também de uma diversidade. Porque eu passei por isso. Quando você passa por isso, você sabe qual é a dor do outro, de certa forma. E a importância de você estar ali nesse momento, né? É. E você fez mestrado também, na Flórida? Eu não cheguei a concluir. Muita tá. coisa para minha cabeça. A minha filha seria pedir muito, né? Eu falei, e aí o mestrado? Ô, Egrin, você falou quando chegou a Tainá, mudou um pouquinho o rumo das coisas. Quando foi que vocês se conheceram? A gente se conheceu no final de 2018 e foi justamente nessa transição que eu tinha acabado residência, tava nessa situação do Quat, precisava tomar essa decisão de vir para cá. Prevent me consumia muito, porque eu também era guardiã aqui na Prevent, eu tinha um certo cargo aqui na Prevent, então eu trabalhava muito aqui, então eu tinha que tomar essa decisão. E aí, quando a gente se conheceu, eu falei, cara, é uma oportunidade de eu voltar para Manaus e realizar um sonho, porque o Quat era um sonho, ele é um sonho, então ainda tem muito para crescer e mudar a história de Parintins. Que legal, a gente torce muito por isso. Eu daqui de longe fico acompanhando tudo, louca para poder ir lá, prestigiar, participar de algum evento, porque aquilo ali é grandioso, e falar do nosso DNA, né, das nossas origens. E eu vi no seu Instagram que você falou que existem muitas coincidências entre você e a Tainá. Quais são elas? Eu costumo dizer na vida, Manu, que as pessoas não é por acaso. As pessoas, elas se encontram.
A Tainá, ela é uma pessoa que ela é mimada. Ela é mimada de pai e de mãe. E de vó também. Vó e bisavó. Mas a Tainá é uma Quer pessoa... o microfone, Tainá, para se defender? Mas a Tainá é uma pessoa que ela luta pelas coisas que ela quer. Então, eu digo que ela é uma mimada que corre atrás do que ela quer, né? Tipo, ela é cheia das vontades dela, mas ela passou num concurso porque ela queria e ela passou em tempo recorde num concurso que é mega concorrido. Ela é uma empreendedora nata, então a gente tem muitas coisas em comum que fizeram com que os nossos projetos crescessem. Então, assim, às vezes... eu vejo ela me puxando para cima, às vezes eu vejo eu puxando ela para cima, às vezes ela tá estressada com alguma coisa e eu falo, "Não, mas espera aí, deixa eu te falar, vamos fazer assim, assim, assado." Então, assim, a gente se completa muito, a gente se encontrou e eu digo que você pode até chegar em algum lugar, mas quando você tem alguém que tá caminhando de mão dada com você, você chega mais longe e mais rápido. É verdade. Então... A gente é o equilíbrio uma da outra. São duas pessoas extremamente proativas. Às vezes a gente se bica porque as duas querem fazer e as duas querem... Mas ela é o meu equilíbrio, é o meu porto seguro. É aquela pessoa que também me puxa, não pra, às vezes puxa para baixo, porque eu sou parentinense, então eu sou uma sonhadora, eu sou artista, então... às vezes eu sonho alto e às vezes... Igual o dia que eu fechei essas bandas, tudinho aí. Ela que faz as planilhas. Ela que é responsável das planilhas. Então ela fica doida. Enfim. E aí, os pais de vocês fazem aniversário no mesmo dia? É isso? Isso. E as mães também? O meu pai faz aniversário dia 8 de novembro. Meu sogro faz aniversário dia 8 de novembro. Minha mãe dia 24 de janeiro. Minha sogra dia 24 de janeiro. O meu... Olha, e aí a gente achava que era só essas coincidências. Quando a minha avó morreu, o avô da Tainá morreu um mês antes dos meus avós, também de Covid. Eu entubei o avô da Tainá na UTI. Nossa, lá em Manaus. Lá em Manaus. Quando ele foi entrar na UTI, a gente tirou todas as joias dele e a gente guardou a joia dele. A aliança, o escapulário e um cordão. E quando a minha avó entrou na UTI, eu tirei a aliança do dedo da minha avó e eu falei, daqui ela só sai pro dedo dela de volta. E aí, quando a minha avó morreu, que a gente chegou em casa, que a gente foi mexer nas coisas, a gente foi pegar a aliança do avô dela e tava escrito Raimundo na aliança. E aí, na verdade, ele tava usando a aliança que era da avó dela. E o meu avô chamava Raimundo. Caramba. E o avô dela chamava Raimundo. Então, as nossas alianças, elas são as alianças das nossas avós. Que lindo, gente. E o meu outro avô chama Pedro e o outro avô dela também chama Pedro. Meu Deus do céu. muito Mactube doido. estava escrito. Tava escrito. Né? É muito Vocês doido. casaram em Parintins, não foi? Não. Vocês não casaram? A gente casou em Maldivas. Mas o que teve em Parintins que saiu nas colunas? Não, nada. Não saiu nada? Não. Meu Deus, tô falando aqui Meu Deus, tô louca. A Érica casou em Parintins, minha irmã. Será que foi isso que eu confundi? É, a Érica casou em Parintins. Ah, então deve ter sido. E você gosta dos bois? Ela é mais caprichosa que eu, se duvidar. É hoje em mesmo? dia. Ô, Egrin, e aí tem planos de filhos ou não? Por enquanto. Bora ver. Quem sabe? Eu queria perguntar de você, pra gente pautar agora, Coate, a escolha dos influenciadores, porque houve um comentário no Twitter, né, do oficial Deu Nome, dando conta... Olha, eu quero saber, depois do Edgar, quem comentou, se foi ele ou se foi o Leno. Porque você sabe que o Deu Nome é o Edgar e o Leno. É que o Edgar é que é famoso, mas o Leno, irmão dele, mora em Parintins e o Leno ele é a sombra do Edgar que alimenta o Edgar de muita coisa. O Edgar ele tem uma energia e um talento surreal, assim. O Edgar ele é um comunicador nato. É verdade. Ele não estudou para isso. E ele tem uma facilidade Parintinense, de né? Parintinense. Artista, ele tem uma como você facilidade de falar.
eu digo para ele que eu vou sempre investir nele, seja com incentivo de palavras, seja com incentivo de alguma forma. Eu acredito muito no potencial do Edgar, porque ele é um comunicador nato. Ele tem a capacidade de conseguir comunicar e, ao mesmo tempo, não é qualquer comunicador que consegue comunicar que consegue prender a atenção das pessoas. Exato. E E com o a Edgar- simplicidade que ele Sim, passa, tem. que ele transmite a informação. Que ele tem. Né? Então, o Edgar, ele tem essa característica. E tudo que o Edgar fala tem um fundamento. Às vezes tem um fundo de maldade, mas tudo que ele fala tem um fundamento. A maldade é característica dele do Lena ali, né? Do Deu Nome. E quando eu li aquele comentário, eu achei muito engraçado, porque eu já tinha falado com o Edgar, né? O que acontece? O amazonense, Manu, eu acho engraçado que a gente fala assim, eu queria tanto que o boi estourasse. Eu queria tanto que o boi deslanchasse. Eu queria que o boi explodisse. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer... Vou pegar esse copo que tá vazio. A gente quer pegar o boi e colocar bem aqui assim, ó. A gente quer pegar Parintins e colocar bem aqui assim, ó. Não, isso aqui é meu. Ninguém pega. Isso aqui é meu. Ninguém pode falar, porque só eu sou parintinense, só eu sei falar. Só que ninguém para raciocinar que a nossa visão de parintinense é uma. E a gente tem que levar as pessoas para irem lá e olharem com visão de turista. Porque a gente quer mostrar Parintins para turista conhecer e não para parintinense conhecer. Porque parintinense já conhece. Já conhece. E aconteceu esse final de semana, os meninos estiveram lá comigo em Parintins, o Matheus, a Débora e a Ana Elisa, porque nós fomos tirar as fotos da coleção Quat, que o Quat vai ter uma coleção Amazônia esse ano, que a gente vai lançar até o final de semana que vem, se Deus quiser. E nós fomos tirar algumas fotos, então tínhamos combinado de passar esse final de semana em Parintins e gravar alguns conteúdos. E nós fomos no Curral do Caprichoso. No dia não tinha tido do Garantido, a gente foi no Curral do Caprichoso. Eu toquei na marujada. Eu vou pro bumbódromo desde que eu tinha 2 anos de idade. Eu dormia no colchão no bumbódromo. Você consegue entender que aquilo para mim é normal? Que na hora que eu for falar daquilo, por mais entusiasmo que eu fale, por mais brilho que eu fale daquilo, é diferente. Eu toquei na marujada durante anos. Eu tocava rocá. Quando eu tocava na marujada, eu ia para os ensaios, porque quem não ia para os ensaios não entrava no bumbódromo. Mas era chato pra caramba. Porque você passava horas, toca uma toada, não, erra, volta. Toca uma toada, erra, volta. Você tem noção que pro turista... Qual que é o rocar? O rocar é aquele... o instrumento quadradinho com a pontinha que é de metal. Eu já sei. E aí, quando você tá dentro do processo, aquilo para você se torna normal. Sim. Não se torna interessante. E pro turista, não. Quando a gente chegou lá no Curral do Caprichoso, os meninos acharam o máximo aquilo, porque eles nunca tinham visto o processo de criação. Então, você consegue entender que a importância de você mostrar para as pessoas de fora, através do olhar de pessoas de fora. Porque o que é interessante para eles, às vezes não é mais para a gente. É verdade. Você entendeu? Sim. Então, assim, para mim, é normal aquele ensaio. É chato. É monótono. Para eles, não. Eles fascinante. Sensacional. Caraca, é assim que eles aprendem os toques, o ritmo? É assim que eles aprendem o ritmo. A gente foi no Galpão do Caprichoso e do Garantido. Eles viram os desenhos. Caraca, é assim... Você tem noção que é desenhado, aquarelado, depois feito uma planta baixa, cortado em blocos para ver como vai entrar no bumbódromo? Eu sei disso desde que eu era criança. Eu cresci vendo isso. Para mim, isso não é novidade. A forma de eu comunicar é uma. A forma do turista comunicar para o turista é outra. É verdade. Você entendeu? Sim. Então, às vezes, nós parintinenses queremos que exploda o festival,
mas a gente não quer deixar que o outro venha conhecer o que é nosso. Então, não foi só o Edgar que comentou, viu, Manu? Teve um outro comentário que falou assim, alguma coisa assim, nada a ver essa pessoa que nunca pisou em Parintins vir aqui cobrir o festival. Acho que as pessoas não conseguiram entender que o Quat, a Débora, o Matheus, a Bruna, a Anelisa e outros influenciadores que a gente está como parceiros, Oyama, hoje já entrou, se duvidar, um vídeo da Gugura, de outros influenciadores que vão comunicar com a gente porque nós queremos atingir vários públicos. E esse comentário dizia, nada a ver essa pessoa que nunca veio aqui vir aqui falar sobre o festival. Gente, vamos lá. As pessoas não estão indo para cobrir o festival. Quem cobre o festival é uma TV que comprou direitos para isso, que coloca lá dentro pessoas que estudam a história do boi e pessoas que fazem parte do boi, como a Socorrinha Carvalho, do lado do Caprichoso. Esses influenciadores estão indo para mostrar a cidade, o interessante que tem na cidade, estão indo para mostrar o Quat, o interessante que tem do Quat na visão do turista, para o turista. Sim. Porque o parintinense ele já conhece. E além do mais, tem uma parintinense na escalação, a Rebeca. Não só isso, a Gugura é parintinense. A Gugura vai fazer vários vídeos com a gente. Quando você lida com mídia, Manu, você mais do que ninguém tá com um podcast, você sabe que você tem que definir seu público-alvo. E quando você tem diversos públicos para comunicar, você tem que lançar a mão de diversas formas de comunicação. Exato. Então, o Matheus tem o público dele e vai comunicar daquela forma para o público dele. A Bruna, cada um tem a forma de comunicar de acordo com o seu público. Então, o objetivo da mídia do Quat, a gente estuda muito quando a gente fala sobre mídia, sobre divulgação, a gente estuda muito antes de tomar as decisões. A gente não toma as decisões da noite para o dia. Então, nós precisamos comunicar para diversos tipos de público. Uma das perguntas que me fizeram na coletiva de imprensa que nós fizemos em Parintins foi como são escolhidos os ritmos. E essa é a maior dificuldade para a gente. Porque o público do Quat, ele é extremamente heterogêneo. Tem pessoas... Hoje mesmo, a Gláucia, uma cliente nossa, falou, Egrin, quantas horas de boi vão ter? Porque eu vou levar as pessoas pela minha agência e elas querem ouvir boi. Não, Gláucia, não se preocupa, tem 3 horas só de boi. Egrin, eu vou estar ouvindo 6 horas de boi no Bumbódromo. Eu não aguento mais ouvir boi, eu quero ouvir outros ritmos. Você consegue entender a heterogeneidade e o trabalho que a gente tem para estudar, para fazer essa programação? Então, tudo isso as pessoas têm que entender. Se nós usamos alguém só de Parintins, ela não consegue comunicar com outros públicos. É verdade. Você tem razão, E vamos falar da programação agora? Vamos. O que vai rolar? Como vocês chegaram nas atrações? Tem gente de Parintins, tem gente de Manaus, tem gente atração nacional. Fala aí da programação, o dia que começa, quando termina, porque passaporte para hospedagem não tem mais. Agora só tem lugar para as lanchas ancorarem, né, no clube. E o Quat Pass. Manu, é engraçado porque eu sou parintinense, como todo parintinense, quero pegar e botar aqui debaixo do braço, né? E a gente também tem que trabalhar e abrir a mente. E eu era extremamente barrista e eu falava, eu sou da terra e quero sempre colocar pessoas que são da terra e a gente está sempre priorizando isso, mas a gente viu uma oportunidade. Em 2018, quando o Quat surgiu, a gente usava uma frase que era: nós somos uma alternativa de entretenimento durante o dia no Festival de Parintins. De repente, em 2022, a gente viu o Quat explodir, graças a Deus. E nós vimos que nós podemos ser muito mais. Nós podemos ser um festival de música no meio da Amazônia. Um monte de gente vem pra cá assistir Lollapalooza, um monte de gente vai pro Rio ver Rock in Rio. Exato. Um monte de gente vai pro meio do nada ver
universo paralelo. Por que não um festival de música no meio da Amazônia? E aí foi quando abriu a nossa mente e a gente viu a potência que tem esse festival de música do Quat Club. E fortalece o turismo em Parintins e soma forças com o Festival de Parintins para trazer mais turistas para Parintins. E aí nós começamos desde o ano passado a pesquisar as bandas que teriam a ver com o nosso propósito. Óbvio, tem quem já está com a gente desde sempre, como o Wendel Pinheiro, que é amazonense e carrega a toada nos seus projetos. Sim. Tem Jorge Japa, que é parintinense. Tem John Veiga, Forró Ideal, os músicos de boi como Arlindo Neto, Davi Assayag pela primeira vez no Quat, Márcia Novo, Júlio Persil, Klinger Júnior, Leonardo Castelo, P.A. Chaves, Curumins da Baixa, Toada de Roda. E quando nós fomos fazer a seleção para as outras bandas, que seriam as bandas nacionais que nós iríamos trazer, nós pensamos que o Quat ele tem uma atmosfera completamente diferente. Quem vive a experiência Quat sabe que é uma experiência única. Ali naquele lugar, na beira do Lago Macurani, você consegue sentir uma energia que o sol pode estar batendo na muleira, mas tu tá se divertindo e bebendo a tua cerveja, o teu gin, com uma energia diferente. E a gente precisava de pessoas, de banda, que transmitisse essa energia. Não adiantava eu colocar um som por qualquer som, uma banda por ser qualquer banda. Tinha que ser uma banda que tivesse uma energia diferente. E eu acho que Banda Eva, ela marcou a história de muitos de nós, Sim. né? Banda Eva, poucas pessoas sabem, mas ela surgiu em 1977. É a banda mais antiga do Brasil. E ela foi se reinventando. E tem muito a ver com a história do Quat, que nós também nos reinventamos. Então, Banda Eva já fez sucesso e lançou pessoas como Ivete, como Saulo, Gil. E hoje tá com o Felipe Pezzoni. E a energia do Felipe ela é incrível. Nós conhecemos o Felipe através de uns amigos nossos, tocando em outros shows. Na época do carnaval, quando a gente estava trabalhando qual banda seria, eles fizeram alguns shows pré-carnaval e foram uma das bandas que mais fizeram show no carnaval, que inclusive até o Felipe ficou doente no meio do carnaval, porque ele chegava a fazer 3 shows por noite. Então, a Banda Eva foi uma escolha acertada com relação a isso, a energia que ela transmite. Foi super bem recebida, né? Foi pela super galera. bem recebida. E a turma do pagode é porque a gente sabe que o parintinense, ele gosta de pagode. E o mais engraçado é que o parintinense, ele trabalha no festival. Então, o parintinense, ele vai trabalhar quarta, quinta, sexta, sábado, mas no domingo ele vai estar de folga. A tendência é ele estar de folga. Então, a nossa ideia foi dar um presente para os parintinenses e colocar um pagode no domingo para que o parintinense pudesse curtir. Legal. E a nossa expectativa ela foi completamente suprida. Eu até me arrepio. Porque o parintinense ele abraçou isso e tá todo mundo mega empolgado em Parintins. E o manauara ele é muito pagodeiro também. Gosta de um pagode para cima. Mas o parintinense ele tem o pagode ali um cuidado especial, então a ideia foi essa, de colocar um pagode no domingo para dar esse presente aí para Parintins. E Parintins merece atrações boas. Parintins merece que parintinenses estejam no nosso festival. E a gente tem uma outra atração que esteve no Lollapalooza no dia 26 de março. E toca com a gente também no sábado, que é a Camila Bruneta, que é uma DJ que toca Sim Salabim, depois você bota pra ouvir aí, é bem legal, muito pra cima. Além de 40 Graus e Estrelas que tocam no sábado também. Legal. Então, uma programação Esqueci de uma pessoa, Caboclos, Luiz Carlos. Luiz. Luiz é fantástico. Aliás, a programação toda, né? Tá assim para todos os gostos, todos os públicos, todas as idades, todos os estilos e todas as exigências, porque o povo que vai para Parintins, que vai para o Quat, ele é exigente. Tanto que não é só música, também tem gastronomia, tem salão de beleza. Temos. Né? Mano, engraçado você falar disso, porque
Eu acho que tudo que a gente faz, os barandas, a gente acaba gerando uma expectativa nas pessoas. Porque realmente a gente tem essa característica de fazer tudo muito bem feito. E ano passado nós levamos uma pessoa para nos ajudar a fazer o bar e saiu do controle porque nós falamos, não, pessoa profissional, então entende de bar, vai cuidar do bar. E houve um contratempo, por quê? Porque em 2019 nós tínhamos ficha. A pessoa comprava na ficha e imprimia aquela ficha. Demorava ali um tempão para emitir 10 fichas de cerveja. Então nós tínhamos um problema, que era a fila de 25, 40 minutos para a pessoa comprar uma cerveja. Nós fomos lá e falamos, não, a gente tem que resolver esse problema, porque o cartão da pessoa não passava, porque a máquina não tinha sinal. Nós fomos lá e buscamos a solução, que era o cashless. E a pulseira cashless, que já é muito bem usada no Lollapalooza, no Universo Paralelo, na Fórmula 1 e em vários outros festivais, ela é a solução perfeita para Parintins. Mas a pulseira cashless, ela trouxe para a gente um outro problema, entre aspas, que as pessoas consumiram muito, graças a Deus, e ela não dava tempo de reposição. Então, no calor de Parintins, não dava tempo para a cerveja ficar estupidamente gelada. Então, nós tivemos sim esse problema no passado. E é algo que nós já corrigimos esse ano, identificamos, aumentamos a quantidade de bar. No passado eram 8 bares, esse ano são 16 bares ao longo do clube. Nossa, dobrou. Dobrou. Outra reclamação que o nosso público exigente fez e que a gente tem muito orgulho de falar que a gente resolveu e vai resolver também é com relação ao palco. O palco ele era num local que ele foi feito para um formato de um quat menor. Esse ano a gente vai fazer um palco 360 em cima da piscina com uma altura de 1,5 m. Então, quem tiver 200 metros no clube vai conseguir ter visão. Esse ano nós vamos conseguir usar o clube praticamente por completo, porque são 20 mil metros de área no clube e a gente acabava que concentrava as pessoas muito ali na área do deck. Acho que você lembra que em 2018 o palco era em cima do deck. Depois nós tiramos o palco do deck e passamos ele para um anexo. Então, todos os anos são um aprendizado. E erros, eles são feitos para que a gente aprenda com eles, corrija e faça cada vez melhor. Isso. E é isso que a gente procura fazer. E é isso que a gente está tentando fazer todos os anos. E vão aparecer outros erros esse ano e a gente está aí para consertar. E se não tiver esses consertos, os erros para consertar, não tem graça, porquê, né? Não tem graça, né? É verdade. E o Quat Pass ainda tem... Temos Quat Pass. Eu costumo brincar, faz a conta, maninha. Porque se você comprar 180 do domingo, mais 180 do sábado, que são os 2 dias de atração nacional, que óbvio que vai todo mundo querer ir. Os outros dias saem praticamente de graça, porque o Quat Pass custa R$400. Você pode parcelar de 3 vezes sem juros no cartão de crédito nos 2 Pet Place do Mundi e da Djalma e no Tupinabaranda. E no Super Baranda também. A gente tem 4 maquininhas que a gente está parcelando sem juros nesses locais para que o nosso cliente não perca nenhum dia do Quat, porque o Quat é só diversão, ninguém vai lá para Lamúrias, vai todo mundo se divertir bastante. E tem venda online ou não? Tem venda online pelo site da Ingresso Fly. O link está na nossa bio, @quatclube. Mas lá não parcela sem juros, tá, Manu? Tá bom. Interessante saber. Ô, Egrin, eu tô assim, fascinada por tudo que a gente conversou aqui. Eu falo demais, né? Desculpa. Não, é incrível. A gente tem bastante tempo, né? Até o que a gente conversou nos bastidores, que não vai sobrar tempo para falar aqui, mas eu quero muito te agradecer, te parabenizar por ser essa mulher além do tempo, né? Porque lá atrás você já tinha esse espírito empreendedor, já tinha essa energia, esse sangue que corre nas suas veias parintinense, que te impulsiona a correr atrás, a ir em busca do que você quer, realizar os seus objetivos e ajudar as pessoas, porque quando você se propõe a fazer um projeto nessa magnitude, nesse tamanho que é o Quat Club, que funciona ali em Parintins durante os 3 dias de festival, você também ajuda outras pessoas, porque você emprega muita gente, né? Você ali está ajudando parintinenses que às vezes não têm outra renda, aguardam o ano inteiro
né? Por conta da escassez no turismo ali naquela região. E por isso é muito legal te trazer aqui pra gente conversar e bater esse papo, que foi ótimo pra mim. Mano, o engraçado, só para encerrar, você falar sobre isso, é que essa foi uma das outras queixas que nós temos do público sobre atendimento. E isso é algo que a gente prioriza. Eu brinco, vou falar uma palavra, mas a gente pode levar a porrada que for, mas a gente sempre vai pro Parentinense para trabalhar ali. Sim. Porque essa festa é dos parentinenses, essa festa é para os parentinenses ganharem. Nós já recebemos propostas de trazer pessoas treinadas de Manaus para fazer o bar pra gente, para fazer a bilheteria pra gente. E a gente nunca aceitou. Porque no Quat são cerca de 200 pessoas trabalhando entre operadores de caixa, barman, operadores de bar, caixa de bilheteria, carregadores, segurança, limpeza. São cerca de 200 pessoas ali para mover esse festival. E esse ano a gente fez uma parceria com o Senac. Porque para a gente é extremamente importante que o parentinense esteja incluído nesse processo do Quat Club. Então, nós vamos fazer cursos profissionalizantes através do Senac para preparar a nossa equipe para trabalhar durante o Festival de Parintins. Então, nós somos parentinenses, nós investimos em Parintins, nós temos negócio em Parintins, moramos em Parintins. A gente não está vindo de fora ganhar dinheiro e indo embora no dia seguinte. A gente não está vindo de fora trazendo um bar de Manaus que vai ganhar dinheiro e vai embora no dia seguinte. Toda a renda, ela fica em Parintins. Que massa, hein? Muito legal. E a expectativa para o festival esse ano é a melhor de todas. Mano, eu já quero te falar uma coisa. O povo tá brigando por ingresso, né? Mas não se preocupa, que esse ano a gente ampliou no Quat. No Quat vai ter espaço para todo mundo. Então, quem não for pro Bumbódromo vai ficar no Quat com a gente. Brincadeira, gente. O Quat funciona de 12 às 19. A gente acaba estendendo porque o povo não quer ir embora. Né? O povo fica no Quat até 19h30, 20 horas, e é muito legal, a gente tem prazer de estar ali com eles. O festival vai ser um sucesso esse ano, eu não tenho a menor dúvida, e nós vamos dar um grande problema para os nossos governantes, que é aumentar o bombódromo. Parintins tem que ser ampliado, porque as pessoas estão cada vez mais apaixonadas e com o poder da internet, eu acho que a gente está conseguindo ampliar o nosso festival para o resto do Brasil. Nós puxamos a nossa lista do Quat e é incrível como tem pessoas do Brasil inteiro. Obrigada por ter vindo aqui, aceitou, trouxe a Jolie, né? A Tainá também está aqui. Obrigada mesmo por ter tirado esse tempinho que vocês vieram nesse bate-volta super rápido aqui em São Paulo. Imagina. Eu também estou aqui para dar voz à nossa cultura, ao nosso povo, as nossas origens, né? Esse folclore grandioso. Você falou de artistas parintinenses que muitos saem de Parintins para fazer alegorias durante o carnaval, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, são pessoas com um potencial gigantesco, talentosíssimos, que nem estudaram para isso, já está ali na veia. E você é mais uma dessas pessoas. É uma artista que aceitou meu convite, eu estou muito agradecida e desejo, assim, muito sucesso para o Quat esse ano, para mais 50, 100 anos e que isso perpetue aí na história dos Barano em Parintins. Amém. Obrigada a você pela oportunidade. Parabéns. Conte com a gente também aí pro Café com Tucumã. Eu amo Café com Tucumã. Eu amo. Eu morro de saudade. Falei, eu tenho que colocar. Eu amo x-caboquinho, tapioca com Tucumã e queijo. Não tem como. Aí. Então, siga firme no seu propósito também. Conte com a gente, viu? Obrigada a todos e foi um prazer estar aqui com você. Obrigada. Gente, foi tão gostoso que não sobrou tempo, nenhuma brecha para eu falar assim, se inscreve aqui. Então eu vou finalizar, mas eu vou deixar aqui o meu pedido. Ajuda a gente está crescendo, começando um projeto novo, independente, que tem o objetivo de mostrar pessoas conectadas com o Amazonas, com a Amazônia, com Manaus, com Parintins, com a região norte. E a gente está em São Paulo, aqui no estúdio U360. Então se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa as notificações. E não deixa de seguir a gente lá no nosso Instagram, @podcafé.tucumã. Obrigada pela sua companhia. Deixa aqui o seu comentário e aguarde que tem muitas surpresas e novidades por aí, viu? Obrigada de novo, fica com Deus e até o próximo episódio. Tchau.